Prontinho. Pronto, mudei só de microfone aqui para ficar tranquilo. Como de hábito, boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão assistindo mais um talk do Grupo de Finanças Digitais da UFPE, hoje com a ilustre presença do Courtney Guimarães, uma persona muito conhecida nesse mundo cripto. O Courtney é Chief Scientist da Avanade, para quem não conhece, é uma joint venture entre a Century e a Microsoft, e um pioneiro no mundo cripto do Brasil. Portanto, tem um zilhão de histórias para contar. A gente vai tentar extrair um pouco dessa trajetória do Courtney. Mas antes, eu queria fazer o agradecimento usual aos nossos parceiros, o Departamento de Informática, o Centro de Informática da UFPE, o Departamento de Economia, a CESA School, o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, que certifica o nosso grupo, Softex, enfim, esse é um toque eminentemente de trazer conhecimento novo para os estudantes e pessoas que se interessam nesse mundo digital. Nessa oportunidade temos o Courtney, esse talk é o 15º, mês que vem teremos um especialista em regulação, que é o Isaac Costa. Enfim, estamos tentando contribuir ao máximo com o nosso conhecimento, com o conhecimento desses especialistas. E hoje a nossa ilustre conversa é com Courtney Guimarães. Courtney, eu vou dividir a nossa conversa em 3 etapas. Ou seja, primeiro, eu queria ouvir de você, e para que as pessoas saibam, a sua trajetória, além de baiano, além de uma pessoa que está há muito tempo em São Paulo e tem um leque enorme de relacionamentos. Se você puder falar dos seus grupos de WhatsApp, seria interessante. Depois, um pouco do estado da arte, desse mundo novo, esse mundo que a gente tem atuado recentemente, esse mundo que muitos chamam de mundo cripto, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e perspectivas. A gente sabe que tem alguns agentes que estão promovendo o avanço desse mundo aqui no Brasil. O Banco Central é um deles, e a gente está vendo, já foi nominado o futuro presidente do Banco Central. Então, tem muita coisa para a gente discutir. Então, repetindo, sua trajetória, estado da arte e perspectivas. E o microfone é todo seu. Obrigado, mestre. Antes de mais nada, acho que a maneira mais fácil de me apresentar é: eu sou velho. Estou fazendo 40 anos de carreira, comecei em 84, e aí, como diz o Forrest Gump, eu já vi de tudo um pouquinho mais. E o segundo é que, quando você trabalha em multinacionais, e principalmente multinacionais de capital aberto e grandes, né, como é o Grupo Accenture, a gente tem uns títulos meio pomposos e como diz nosso mestre Silvio Meira, depois de uma determinada idade, você aprende a simplificar as coisas. Então, eu só sou Chief Scientist por causa do Silvio Meira, que inventou esse título, e como orientando dele, o pessoal gostou e me deu o mesmo título aqui. Então, eu sou um aprendiz de pesquisador, graças ao César aí de Recife, graças ao César França, né, que foi um grande instrutor da área de pesquisa científica, e como todo cientista, cada vez mais que a gente sabe mais, a gente sabe que a gente sabe menos, né? A gente vê o tamanho do bolo e encolhe. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, literalmente na época da pedra lascada, porque eu sou arrimo de família, então eu tenho família desde os 15 anos, e nos anos 80, se você trabalhava com informática, você ou era doido, ou era uma pessoa que tinha uma bela carreira pela frente, né? Eu era um pouquinho dos dois, eu era surfista naquela época, e para quem não nasceu nos anos 80, ser surfista você já era taxado como
um bicho fora da curva. E aí eu aprendi, dentro dessas coisas de computação, porque eu sou um matemático, um físico, amador, a gostar de criptografia. Então, nos anos 80, eu li um livro que foi escrito em 68, que hoje é considerado uma das bíblias apaixonantes da criptografia, né? Um livro do David Kahn, que era um petado de 700 páginas, só tinha inglês. E aí, para ler o livro, eu tinha que aprender inglês. Era uma coisa bem exótica. E nem minha família, nem os meus amigos entendiam o que o diabo estava fazendo com aquele livro preto, né, falando de criptografia e tal, quando, na verdade, ele devia estar dançando lambada lá em Porto Seguro, como o resto dos baianos. Então, de lá para cá, eu trabalhei em software houses, como a gente chamava na época, e eu comecei a escrever sistemas para fazendas muito cedo. E aí eu descobri que aprender a programar computadores era uma coisa fácil, mas descobri o que eu queria fazer com o que chamava programar computadores era uma coisa muito difícil. Então, escrever código na época era muito fácil, mas entender o que eu devia fazer era um negócio que para mim era muito misterioso. Então, fazia sistema de contabilidade, controle de custo para fazenda de cacau, para fazenda de gado, né, sistema de controle de rebanho, e toda vez que eu tinha que fazer uma coisa diferente, eu perdia muito tempo entendendo o que as pessoas queriam que eu fizesse. Então, eu fui fazer faculdade, eu escolhi fazer uma faculdade não na área de tecnologia, eu fiz economia e fiz um curso de 6 bons e divertidos anos, né, entre altos e baixos. E em economia eu aprendi para que servia, né, literalmente a computação. Eu falei, então, computação é um meio, o fim é outra coisa. E aí você tem que entender o fim para poder usar o meio da melhor maneira possível. E aí sim eu comecei a desenvolver uma carreira implementando, como a gente brinca, né, sistemas. Na época era o rapazinho do computador e a piada de consertar a impressora era verdade. 40 anos depois eu estou aqui na Accenture como um diretor de estratégia de negócios digitais. Ridiculamente entrego PowerPoint na maior parte da minha vida, mas tenho os meus micros aqui, onde eu tenho as minhas brincadeiras em Haskell, em MATLAB e sistemas estatísticos, né, como eu gosto de dizer. Durante algum tempo, isso me obrigou a usar o termo que eu achava um dos mais ridículos do mundo, que era cientista de dados. Ciência se faz com dados, se não tem dado, não é ciência. É achismo e jogo de búzio, né? Mas tinha uma época que a gente se chamava de cientista de dados. Então, o que eu posso fazer? Seguia a moda lá e era cientista de dados no grupo HP. E hoje eu cuido muito de ensinar instituições financeiras e não financeiras como é que a gente faz finanças no mundo que a gente vive hoje, onde a gente não tem mais barreira de serviços e coisas assim. Por causa da paixão de criptografia, em 2015, eu descobri a história do Bitcoin, mas muito mais, e não é piada, era literalmente pela tecnologia, que um amigo meu que também é matemático, um dia me falou, cara, descobri um negócio revolucionário aqui, que usa aquele troço que você falava da NSA, de chave pública privada, SHA-256, não sei o quê, mas é para ganhar dinheiro. Ele falou, não, cara, SHA-256 é uma coisa antiga, né, que a pessoa está fazendo. E aí eu fui olhar o Bitcoin pela história do que tinha lá das chaves e tal, e aí acabei descobrindo um universo fantástico, nunca mais parei de pensar nisso. Eu levei, né, de 2015 para cá, 5 anos para entender que diabos era o Bitcoin direito. Tive a sorte de, entre uma fase profissional e outra, né, eu saí da HP em 2017 e voltei para o mercado corporativo em 2019. E nesse meio período eu passei um bom tempo viajando o mundo, indo nas conferências e descobrindo o tamanho da minha imbecilidade. Então, assim, cara, o que eu não sabia? E aí, cada lugar que eu ia descobrindo que eu não sabia absolutamente nada. Até que no final de 2017 eu fui para um evento chamado DevCon, que é da Fundação Ethereum, e aí eu descobri, bom, sou realmente um imbecil, eu não consigo conversar com as pessoas que estão aqui dentro, e é um evento, até hoje, é o único evento que eu recomendo todo mundo ir, pelo menos uma vez na vida, porque a experiência é acachapante, né? O último que eu fui aqui na Colômbia, em 2022, tinham 18 mil pessoas, né, entre Vitalics e curiosos, e todo mundo tentando entender o que era esse mundo das redes autônomas, como eu chamo a tecnologia de blockchain até hoje. E como economista, eu vi o lado financeiro da coisa. Eu falei, não, peraí, tem movimento, tem volatilidade, tem mercado e tem volume, é um ativo, ponto. E essa é a história simples do Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, nessas vindas de 2015, né, até mais ou menos 2020, a gente viu os ICOs, os golpes, as pirâmides, né, as ondas de idas e vindas, até que em 2020 aconteceu um fato que pouca gente deu atenção, mas que para mim é o grande divisor de águas. Em 2020, o mercado americano publicou uma lei onde ele permitia que empresas de capital aberto pudessem ter criptoativos.
Aí vem a história do Michael Saylor, lá da MicroStrategy, e por causa desse movimento, aparentemente nada a ver com nada, se desenvolveu toda uma regulamentação para criptoativos. E estamos falando só de criptoativos mesmo, Bitcoin, Ethereum e coisas que eram consideradas exóticas, né? E nessa vinda, o long story short de 2020 para cá, os bancos estão finalmente entrando nesse game, com a MiCA na Europa, com a legislação que o Bacen está desenvolvendo aqui, etc. E aí se criou também a mística da tecnologia, com todas as 490 mil narrativas, e nesse momento, essa mística para os bancos, né, para o mercado formal, ela quer dizer o que o próprio BIS está chamando de finternet. O BIS entendeu que existe hoje uma necessidade de ter um sistema financeiro global. Essa ficha caiu, por um acaso, em 2019, quando teve o evento do Libra. Acho que eu nunca trabalhei tanto em uma semana com tanto diretor de banco explicando o que era o Libra e de onde vinha isso, e logo depois o movimento que a gente teve dos bancos centrais, e todo mundo basicamente proibiu o Libra. As pessoas ficaram muito assustadas em ter um mercado financeiro de 2 bilhões de pessoas, global, que pudesse operar fora do sistema financeiro, né? Seria o maior sistema de shadow banking do mundo, e isso assustou realmente o mercado. E ao mesmo tempo que assustou, falou, olha, temos uma necessidade, isso aí já não é mais brincadeira de criança, né? Tem um grande desenho se formando, e de um lado a gente começou a fazer experimentos do que a gente chama de CBDC, e o BIS segue, né, esse caminho de ter essa finternet, que para ele nada mais é do que um sistema de cross-border global, e para nós economistas, a gente sempre usa a palavra da convertibilidade transparente e absoluta de todas as moedas com todas as moedas, né? Isso ainda é um Shangri-La, mas é a visão, né, desse tipo de estrutura. E a outra grande frustração é que, para a turma cripto, eu sou velho de banco. E para a turma de banco, eu sou louco de cripto. Porque eu entendo de cripto e entendo de banco. Eu estou tentando explicar uma coisa para um lado e para o outro, e fico sempre no meio do caminho, né? Então, o pessoal diz, não, você está dizendo que você quer golpe porque você não entende Bitcoin. Eu falo, gente, eu entendo Bitcoin. Eu sei exatamente o que esse troço faz, por que faz, e conheço as pessoas que fizeram o que fizeram, né? E a vantagem que eu falo de ser velho. Então, quando tudo era mato, como diz a turma, eu estava em Nova York em 2017, quando teve o acordo de Nova York. Então, eu sei quem é o Jihan Hu, que na época era o dono da Bitmain, que era a maior mineradora de Bitcoin do mundo, e queria fazer o que queria com a história dos blocos, né? Eu sei quem são Arthur Reis, que é o dono da BitMEX, conheço o Brock Peace, que é o cara que ajudou a montar o Tether lá em 2000, minha mãe não era nascida, a história da Mt. Gox, do Tether e do Silk Road, que é o clássico problema, né, de mercados bilaterais, que a gente também conhece bem pra caramba. Então, a história do Tostini, Bitcoin não vale nada porque não tem mercado, e tem mercado, mas não vale nada. Bota um marketplace no meio, bota a oferta de demanda de compra da moeda para ser usada no marketplace, ele saiu de zero para alguns milhares, algumas centenas de dólares, né? A história que a gente viu antes. E isso tudo é frustrante porque, do ponto de vista da tecnologia, a gente ainda não tem um padrão de fato, não tem um TCP/IP, como eu costumo dizer. Você fala assim, tem o blockchain? Tem. O blockchain é uma patente de um cara chamado Horst Feistel, de 71 a 74, da IBM. Está lá, The Chain of Blocks. É um log de criptografia. Mas uma plataforma chamada blockchain, que posso dizer, é essa daqui, ó, igual o HTTP do Tim Berners-Lee. Tem? Não. Tem 490 mil plataformas, cada uma dizendo que é melhor do que a outra. Ethereum, Cardano, Solana, as Layers 2 como Polygon, a National Arrays, que acabou de nascer. Tem um monte de coisa. Agora você fala assim, qual é uma que eu posso usar e ter certeza que ela vai estar viva, funcionando e suportada daqui a 10 anos? Não tem. O Ethereum acabou de fazer 10 anos, né? E é uma fundação rica, mas é uma fundação que funciona de uma maneira completamente anárquica e divertida, né? Então você fala, cara, eu vou escolher uma plataforma para o Banco Central do Brasil, é uma decisão razoavelmente complexa, né? Mas, hoje, no estado do mercado, são as decisões que a gente está tomando. A gente vê grandes bancos aqui no Brasil, tipo S1, que não de agora, já tem 2, 3 anos, falam, opa, pode comprar Bitcoin, eu estou apostando nesse mercado aí. É o caso especificamente do Itaú. E aí a gente vê, como a gente brinca no mercado, a nossa fintech mais inovadora, chamada Banco Central, tomando a licença e o poder de, pela primeira vez na história, a gente conseguir liderar um movimento de inovação realmente, não só de otimização do sistema financeiro, e tocar isso de uma maneira, eu diria, não só revolucionária, como o Bacen tem feito várias coisas, mas em termos de inovação global. As decisões do Bacen em relação ao piloto do Drex,
elas são extremamente corajosas em se tratando do tamanho da nossa economia, extremamente brilhantes do ponto de vista de tecnologia e extremamente inovadoras. Só que ninguém fez o que eles estão fazendo. Então, é fácil a gente bater, está demorando, não sei o quê e tal, mas, assim, ninguém fez o que eles estão fazendo. Claro, tem um monte de coisa que podia ter sido feita diferente, mais fácil, etc. Podia, mas na conjuntura, com os recursos que eles têm, com o tamanho da porradaria que o próprio Bacen recebeu nos últimos 2 anos, e com as dificuldades estruturais que a gente tem aqui por ser o Banco Central e não uma entidade inovadora, cara, eles fizeram milagres. E é nessa onda, né, pegando a segunda parte aí do que seria o estado do mercado, que a gente está surfando. A gente tem hoje um órgão regulador pró-inovação, não só em relação à cripto, mas em relação à segunda grande onda, né, que é o mercado de ativos tokenizados. A gente tem uma legislação que não é muito clara ainda, está sendo desenvolvida, mas não atrapalhou. Desde 2015, quando o Bacen tomou a primeira decisão, o primeiro posicionamento público, ele falou, olha, não vou me meter porque isso não é comigo, né, isso é uma coisa que está fora das dependências do Banco Central, e agora que disseram você tem que cuidar dos players, ele falou, eu vou cuidar dos players, do ponto de vista de operação, sistêmica, etc. Mas o ativo em si não é comigo, e também não é com a CVM, é um ativo exótico qualquer da vida, que a gente ainda não sabe como ele vai classificar. Então, para mim, isso é muito positivo, porque na época que a gente começou a ter essas discussões, novamente lá em 2015, alguns bancos centrais falaram assim, é proibido, eu não quero, não sei o que é, mas não quero. E a gente deixou o mercado se desenvolver, amadurecer e até chegar no nível que está. E a outra grande vantagem que a gente teve com isso, talvez até pelo frisson gerado pelo Drex no ano passado, é a quantidade de profissionais que, para o bem ou para o mal, debatem o assunto. Né? Então, se a gente pegar na média as discussões no Brasil, as discussões na Europa, as discussões nos Estados Unidos, a gente não deve nada aos profissionais lá de fora. Inclusive, a gente está no mesmo nível, seja de competência ou de confusão, mas a gente não deve nada a ninguém lá fora. Então, isso também nos coloca numa posição muito privilegiada. Tem brasileiros que estão trabalhando nos laboratórios do BIS lá fora, em Singapura, na Suíça, alguns funcionários do Banco Central, outros não, que estão literalmente mostrando que a gente está alguns anos à frente. Né? E se a gente olhar a nossa estrutura de mercado financeiro, para mim a gente está 10 anos à frente dos Estados Unidos e uns 15, pelo menos, à frente da Europa, em termos de eficiência operacional sistêmica, de como a gente faz as coisas aqui. Então, transpor essa eficiência sistêmica para um mundo de ativos digitais tokenizados, né, em DLT, como a gente fala, para mim vai ser muito mais fácil no Brasil do que lá fora, por tudo isso que eu estou falando. E aí vem o momento atual, que é um momento de transição. A gente está num momento de entender, ainda tem muitas dúvidas em relação à parte da tecnologia mesmo. Né? Todo dia eu tenho discussões bastante intrigantes, bastante intensas, né, com os companheiros aqui de mercado sobre o que de fato é a tecnologia, o que de fato são os conceitos que a gente está conversando. Tem muita confusão gerada no hype, né, na bolha de 2017, que todo mundo queria ficar rico criando um blockchain para chamar de seu. Então, smart contract, para mim não existe. Nem smart, nem contract, é código, com um grande problema que você não pode mudar ele depois que você bota em produção. Né? Então, tem que ter um critério muito grande para trabalhar com esse troço. Essa questão do peer-to-peer é muito bom até a primeira pessoa botar uma arma na sua cabeça e te assaltar. Então, a gente não inventou banco porque a gente gosta de banco, a gente inventou banco por uma necessidade, primeiro, de segurança. Guardar dinheiro no colchão e guardar a sua riqueza dentro de casa nunca foi uma boa ideia. Então, existe a função do depositário, do intermediário de depósito, simplesmente para trazer segurança, né? Primeiro física e depois sistêmica. E a outra coisa é essa questão das redes 100% distribuídas, não ninguém manda. Cara, não tem rede distribuída, o Bitcoin é um organismo hoje que 80% do que acontece lá dentro é mexido por 4 ou 5 grandes empresas. O Ethereum, a gente está vendo um mês atrás, um player só fazendo 100% das validações quase. Então, se a ideia do não, ninguém manda ninguém, não tem disputa de poder aqui dentro, John Nash jogou pelo chão. Então, o equilíbrio de mercado ele foi dado de uma maneira monopolista e totalitária, como tudo que tem a ver com mercados livres absolutamente perfeitos. Né? O poder econômico, no final das contas, acaba mandando. Mas a questão da tecnologia distribuída em termos de vantagens operacionais, ela é mais do que evidente. Para algumas coisas, ela é muito mais barata do que você disputar conflito de confirmação de informação. Né? Tem uma piada que a gente sempre faz aqui no Brasil há muito tempo, que é a questão da chamada de margem. Existia trading de chamada de margem. Tem operações de balcão, tem uma margem,
você disputa quem está certo, quem está errado, quem sabe, não sei o que lá, tinha um trader. Até que o Bacen vem falando, nós vamos colocar a chamada de imagem dentro de uma entidade centralizada e vai resolver o conflito, né? Isso se traduz numa rede DLT eu vou colocar uma parte das operações numa rede, ela vai ser o mediador, o código que está lá é imutável e ninguém vai poder dizer que ninguém fez nada porque não queria, porque está ali, funciona como uma espécie de agente operacional notarial ao mesmo tempo, né? Em código e em código imutável. Então, essas descobertas todas, essa taxonomia toda, essa linguagem toda, ela está sendo descoberta e amalgamada e homogeneizada de uma maneira muito conflituosa. O banco sabe que é banco, os malucos de cripto sabem que é cripto, e um não sabe que é o outro, né? E quando você tem um falando grego, outro falando russo, a comunicação é razoavelmente atravessada, né? E é essa fase que a gente vem atravessando nos últimos 2 anos. Mas como eles estão tentando convergir, né, forçosamente, questões de eficiência que já foi visto, a eficiência de ter rede global, a eficiência de ter um padrão único, né, de ativos globais e principalmente a questão da conversibilidade, que ou vai ser feita de uma maneira pacífica, né, no sistema atual, no sistema formal, no sistema regulado, ou vai ser feita por força de mercado. Hoje a gente tem um ativo que é o Tether, que é um dólar sintético e que circula no mundo todo e que a gente viu recentemente aqui, até que teve que fazer ajuste no nosso balanço de pagamento, porque importar cripto ficou uma coisa que abalou a nossa estrutura do balanço, né? Então mandaram tirar de importação, botar em conta de capital e coisas assim. Então, quando você vê essas mudanças do tamanho que o mercado ficou, ele não pode mais ser ignorado. Ele não é um submercado de nicho de maluco, ele é um mercado pequeno ainda, né, comparado com o volume total de mercado, mas não é um mercado mais ignorável. E ele, sim, está alterando os desenhos e as forças de mercado. Então, hoje, importar Tether é uma operação de câmbio, não é pagar alguma coisa lá fora com Tether que você comprou no Brasil. Eu cheguei no mercado de Bitcoin, comprei Tether, mandei Tether para o cara lá fora. Eu fiz câmbio, não fiz. Essas idiosincrasias que a tecnologia permitiu e que começam a esbarrar na questão do direito, da interpretação do direito, elas vão ter que ser todas esclarecidas no médio prazo. Daqui a 2, 3 anos, a gente vai estar dando risada das incongruências que a gente vive hoje, né? Mas é preciso que exista a diferença para a gente falar, tem uma coisa nova aqui, como é que eu encaixo o antigo no novo e continuo rodando as engrenagens do que será possível no futuro. E esse também tem sido um grande trabalho, né, do mercado ultimamente, que é simplificar o entendimento de todas essas partes. Então, o entendimento ele já é uma coisa difícil, o entendimento de maneira simples é uma coisa, eu diria, muito mais sofisticada e muito mais complexa de se atingir. E tem sido uma parte grande do meu trabalho no último ano, inclusive não só em conversas como essas mais leves, mas conversas com o regulador, com players de mercado, com executivos do mercado, com o pessoal que está fazendo as tomadas de risco mais agressivas, né, com o pessoal de startup, e com amigos e colegas, né, em geral. Uma coisa que me ajuda, além de ser velho, é que eu tenho outros loucos. Então, lá em 2016, quando essa história toda estava começando, o WhatsApp ele era uma coisa ainda muito muito incipiente, mas era onde a gente juntava as pessoas. Então, por uma piada qualquer de mercado, nós criamos um grupo, esse grupo chamava Satoshi e Hayek, que era até de um amigo meu, e aí o grupo tinha, na época só podia ter 256 pessoas, tinha 256 pessoas que passavam o dia inteiro conversando, cotação de Bitcoin, vem Ethereum, o que é isso, o que é smart contract, o que não é, até que um dia que os 2 amigos que fundaram um grupo brigaram. E aí eles brigaram, cada um foi para um lado, cada um criou uma coisa separada. Eu falei, peraí, eu vou unir esse pessoal. E aí eu criei um grupo, que era uma piada, inclusive, uma alusão ao DAO do Ethereum, chamado Hard Fork Café Brasil. E aí o Hard Fork, ele foi ganhando por mera e espontânea inércia, ele foi crescendo e as pessoas falaram, cara, não dá para falar de tudo aqui, vamos separar. E a gente foi criando puxadinhos, né? Tipo, não, vamos, advogados, vamos juntar todo mundo no canto. Não, o pessoal que gosta da tecnologia X, vamos juntar todo mundo no outro canto. E aí eu fui criando grupo, separando por assuntos, etc. E hoje esse troço tem mais ou menos uns 290 grupos diferentes sobre os assuntos tão variados quanto plataforma Cardano e R1888, que era a discussão lá na época da Receita Federal, que vai mudar de novo agora por causa de uma outra norma internacional, né? Hoje ele é um ambiente, eu diria, muito mais calmo, tem muito pouca confusão, e o mais ativo, obviamente, é o grupo
que tem vários subgrupos da área de regulamentação. Então, tem o regulamentação mesmo, tem o grupo lá de compliance, tem o grupo dos PLs, tem o grupo da N888, tem o grupo de impostos, né, que o pessoal está alvoroçado, como sempre, e é onde tem acontecido os debates mais divertidos, né, por assim dizer, desse universo. O mundo da tecnologia, ele vai aguardar uma gigantesca aplicação. Se tiver uma rede global patrocinada pelo BIS, a tecnologia que suportar essa rede global vai virar padrão, né, porque tem uma grande aplicação, ela vira um padrão, de fato, com tamanho X. E o mundo que eu chamo de redes abertas, ele ainda está disputando para ver quem é que vai ter um padrão tecnológico, porque esse mundo não é disputado por tecnologia, esse mundo é disputado por valuation do token subjacente à tecnologia. Então, a Fundação Ethereum é uma das fundações de pesquisa mais caras do mundo, porque o token Ethereum ainda está uma boa parte do que foi emitido lá em 2014 em prol da fundação. E esse troço varia, né, de 2 a 4 mil dólares com uma facilidade, né, incrível. Então, quando você olha para essas coisas, você fala, não, peraí, o pessoal está tentando criar o próximo, por assim dizer, o próximo TCP/IP, ou o pessoal está tentando ficar rico, ganhar Lamborghini e tal. E tem os dois. Né? Quando você não precisa mais se preocupar com dinheiro, que você está rico o suficiente para poder trabalhar naquilo que você realmente gosta e se divertir, que é o caso do Vitalik, ele realmente trabalha para evoluir a plataforma. Ele é um grande filósofo de tudo isso que nós estamos falando aqui, e é um moleque de uma inteligência absurda, né? Principalmente na questão de código, de engenharia e de criptografia. E você pergunta quantos Vitaliks tem trabalhando diariamente nisso? Cara, por baixo uns 300, 400, e que é uma equipe razoavelmente grande. Então, é inexorável que a evolução do mundo Ethereum continue. Se isso vai ser um padrão de fato, se isso realmente vai chegar a ser a plataforma, como hoje, é o próprio caso do TCP/IP, que pouca gente lembra, mas não era a tecnologia líder, né, em termos de desenvolvimento acadêmico, é uma tecnologia um pouco mais pirata, por assim dizer, que virou padrão de fato, né, por uma questão de mercado, a história pode ou não se repetir. E aí cabe a gente aguardar. O que é inexorável é que eu acho que a história de ter um sistema paralelo, né, principalmente um sistema que não tenha uma obrigação jurídica de fazer, não dizendo que é ilegal, mas é que ele não tem a obrigação jurídica de. Né, então, uma situação meio cinza para alguma coisa, é extremamente interessante, porque assim como a internet, até hoje, né, é um ambiente razoavelmente livre, você não consegue dizer que você quer que um pedaço X da banda seja determinado só até uma determinada coisa, né? Uma das coisas que a gente mais luta dentro do mundo da internet é para manter essa liberdade, senão a gente volta a ser um segmento, digamos assim, oligopolizado por telecom. A questão desses ambientes abertos de cripto serve para isso. Posso ter uma rede separada, que é só botar um pontinho aqui e outro ali, e a gente consegue fazer alguma coisa. Né? A própria tecnologia dá segurança e dá robustez para que isso aconteça. Tem lá os problemas de performance, de usabilidade, mas para o que se propôs, para o nível de laboratório que se propôs, já está mais do que madura. E é nesse papel todo que a gente está lidando hoje. Me permita fazer uma provocação, que é a seguinte: não há dúvida naquilo que você aponta de que tem no Brasil atualmente muita gente falando, muita gente contribuindo para esse debate, inclusive você pontuou que nós estamos na fronteira, o nosso Banco Central com suas aplicações é hoje muito visível, mas o que eu sinto é que esse debate ainda está no nível tecnológico, ou seja, se você contrasta o surgimento do mundo cripto com lá em 2008, no ápice da crise financeira, ou seja, a moeda veio, ou a perspectiva de moeda veio com a ideologia da substituição do sistema financeiro internacional. Então, como é que você vê que esse debate da mudança do padrão monetário ainda não chegou no Brasil? Porque o que eu enxergo é que há muita discussão entre os economistas, monetaristas, de uma dúvida do que é o padrão monetário do futuro, porque tem autores aí apontando que o padrão Bitcoin, como aquele libanês, me esqueci agora o nome dele,
vem falando. Então, esse debate sobre o novo sistema monetário internacional, o dólar perdendo poder hegemônico como reserva internacional. Então, você tem observado essa discussão no Brasil? Olha, não só tenho observado, como aquelas modéstias, né, e ao mesmo tempo aquelas empáfias de economista ruim, que é o meu caso. Eu tenho discutido muito isso com o professor Gustavo Henrique. Eu acabei de botar um artigo aqui no chat que ele escreveu. Gustavo Franco, né? E a gente teve essa discussão por quase 6 meses. E ele publicou esse paper com uma visão dele sobre o que seria o futuro do dinheiro. Assim, Gustavo é uma das pessoas razoavelmente inteligentes, né, que eu conheço, e, obviamente, um economista de verdade, que não é o meu caso, que só foi estudante de economia. Mas ele tem opiniões muito duras. Ele fala, gente, isso aí é brinquedo de criança, isso não tem lastro, isso não tem responsabilidade, isso é um ativo extremamente especulativo, extremamente volátil. Então, ele não serve como reserva de valor para um país com PIB de alguns trilhões, né? Conhecendo o mercado de Bitcoin, é aquilo que faz o pessoal de cripto me dizer que eu sou o velho de banco, é um mercado manipulado. A gente sabe quem manipula, de que jeito manipula e para que lado manipula, né? E é um mercado sem controle. E é um mercado onde quem mandava no preço até o ciclo anterior eram os validadores, né, os mineradores. Volto a citar lá o Jihan Hu, que, enfim, no pico de 2017, 2018, quando o Bitcoin saiu de $900 e foi para $21 mil, era claro uma manipulação do mercado dos mineradores, óbvio, ululante aquilo, né? Nesse novo ciclo que saiu de 15 mil para 68, né, novamente, aparecem as mineradoras, vamos investir, etc. E aí para de crescer, para de ter volatilidade. A gente acabou de ver falência de uma mineradora essa semana, né, de uma validadora essa semana. Então, essa questão do dinheiro do futuro, ela tem uma questão em economia monetária muito mais séria, que é a questão da senhoragem, né, da coinagem do dinheiro. A gente inventou, depois do fim do padrão dólar, né, do padrão dólar-ouro, a gente inventou o dinheiro sintético absoluto. Então, hoje nada tem lastro em nada. Mas todo lugar tem um cara que garante. Se esse cara é confiável ou não, é outra discussão, e para evitar isso, existe uma métrica chamada risco-país. Ponto. Risco-país dos Estados Unidos, mesmo com o tamanho da dívida que eles têm, que é estratosférico, é zero. Por quê? Porque o cara tem arsenal atômico, exército, enfim, são quem são. O risco-país do Brasil oscila muito dependendo da direção do vento, das borboletas da Dinamarca. Mas tem aqui. A moeda é tanto, o risco-país é tanto, você desconta o risco, né, e vê o fluxo normal de entrar dinheiro e sair dinheiro, né? Novamente, voltando ao Gustavo, ele escreveu outro dia, inclusive, sobre a questão do câmbio, né, quando ele estava tentando falar de juros, e a gente fica nesse dilema existencial, porque monetarismo hoje é essencialmente PIB e política de comércio internacional. O quanto eu produzo é o tamanho do meu PIB, o quanto eu importo é o negativo do meu PIB, a sobra disso, na teoria, são minhas reservas, né? E as reservas, quase todas, em países do nosso calibre, que, novamente, pegando um artigo do Silvio Meira, né, um lugar para o Brasil, ele nos coloca como a Nigéria. Eu acho que o professor ainda está sendo bem otimista. Nós somos um país de terceiro, quarto mundo. Então, nosso mundo nossas reservas são em dólar, ponto. Então, se nossas reservas são em dólar, porque a gente tem, enfim, não tem conversibilidade, não tem seriedade vista do ponto de vista mundial, que são discussões infinitas nisso, a gente tem um lastro, né? E é essa a maneira do mundo se comportar. Não, eu quero tirar o lastro das moedas, porque eu entendi que agora o Bitcoin é a moeda global, é o dólar paralelo absoluto, né? O euro paralelo absoluto. Gente, o mercado de Bitcoin é traço. O mercado de FX mundial é 8 tri dia, e olhe lá. O mercado de Bitcoin, no pico da vida, chegou a 2 tri, no dia que começou a guerra, né, e voltou de novo. Ele não passa um dia maravilhoso. O movimento global de Bitcoin não vai passar de 100 milhões de dólares. Então, é um mercado de nicho. E é um mercado que é para especulação. Você fala, movimentamos 18 trilhões de dólares de Tether. Sim, não foi na economia normal. Foi no trade de economia cripto, ou mandando dólar para um lado para o outro em forma de Tether, né? E é novamente um número pífio, perto dos
4 trilhões de dólares que eram registrados lá na DTCC, isso não é um número sério. Então, eu conheço o Seth Adam, quando ele fala assim, é um padrão Bitcoin e tal, são pessoas que durante um período do tempo, elas literalmente, né, como eu falo, elas não são pilantras nem aproveitadores, eles acreditavam seriamente nisso. O pessoal teve um trauma muito grande lá fora com a história do 2008, né, da crise de 2008, e basicamente as pessoas perderam a confiança no sistema financeiro. É altamente impensável para o brasileiro entender o que aconteceu lá fora, mas nós tivemos uma coisa aqui que para eles é mais impensável ainda. É você acordar num domingo e o ministro da Justiça e a ministra da Fazenda ir para a TV e falar, então, você só tem 50 patacas no banco. Nós sofremos um confisco dos piores do mundo, que acho que nenhum país ditatorial teve coragem de fazer isso com a população. A gente fez. Né? Isso para o americano também é absolutamente impensável. Se isso acontece nos Estados Unidos, lá tem uma guerra civil instantânea, de um dia para o outro. Né? E aí, esse pessoal falou, cara, como é que eu tenho uma alternativa a isso? A alternativa é compra diamante, né, bota num cofre em algum lugar, compra ouro físico, bota num cofre em algum lugar, mas não tinha alternativa eletrônica. O Bitcoin começou como essa alternativa. E todo mundo que está nesse discurso entre 2016 e hoje é o pessoal que pegou 2016 Bitcoin a, sei lá, 600, 500 dólares, não vou lembrar mais qual era a cotação naquela época, e hoje está 50 mil. Então, assim, 50, 60 mil, nem sei quanto está. Mas vamos chutar 60 mil dólares. 60 mil dólares. O cara pegou 900. O cara multiplicou a vida dele em 60 vezes em menos de 20 anos. Né? Então, esse cara vai acreditar que a história é diferente. Eu tenho amigos aqui que se aposentaram. O cara pegou tudo que tinha, comprou Bitcoin a 300 dólares, né, e está tradando até hoje. Vendeu 21, comprou de novo, chegou a 60 e tantos, vendeu. Então, para esse cara, ele acredita piamente que esse ativo tem um diferencial, mas isso é traço. No total da população, nós estamos falando de 8 bi de pessoas, isso não tem representatividade nenhuma ainda. Mas o mecanismo, que é um mecanismo global, em settlement de T0, e que funciona 24/7, isso sim foi revolucionário. Porque todo mundo fala, não pode ter um sistema global em liquidação T0. Está aí tendo, rodando 50 bi por dia. Então, quando você olha para essa perspectiva, isso sim já é uma coisa revolucionária. Olha, não pode ter nenhum mercado que funcione 24/7. Está rodando aí há quase 15 anos. Né? E essas coisas é o que levaram o mercado formal a se incomodar e falar, ou a gente muda, ou o que hoje vale 60 mil, que ninguém achava que fosse valer, poxa, sabe aquele maluco que falava que ia valer 1 milhão? Não é que está valendo 1 milhão? Simplesmente por lei de oferta e procura. E a gente acabou de ver isso de uma maneira mais esticada, né, recentemente, com a criação de um mecanismo simples chamado ETF. Os ETFs de Bitcoin, para quem não lembra, tiraram o Bitcoin de 15 mil dólares e levaram de volta a 70 e tantos. Né? Então, só por quê? Porque tem uma demanda institucional e um volume de compra grande. Demanda e oferta novamente de compra de um ativo faz volatilidade e faz preço subir. Então, essa somatória de fatores, elas nos levam a vários paradoxos. O primeiro deles é pequeno demais para se levar a sério, mas é grande demais para se ignorar. O segundo é estruturalmente irrelevante para ser algo sério, mas é, ao mesmo tempo, estruturalmente consistente para ser ignorado. Então, assim, poxa, mas é traço. Mas é traço há 15 anos, caramba. Se a gente não fizer nada... E aí a gente retorna à tecnologia, né? Porque a tecnologia facilita a distribuição disso. Né? E aí, assim, não só facilita, mas digamos o seguinte, eu vou simplificar duas coisas que incomodam muito. A questão da usabilidade, vou dar um jeito de fazer uma usabilidade melhor, que é um problema grave, né, até hoje, e vou dar um jeito mais ainda de todo mundo começar, todas as plataformas também, todo mundo esquece tudo, vamos pegar aqui uma maçaroca de gente, vamos começar a olhar essa plataforma, qualquer ela que seja, e vamos começar a evoluir esta plataforma aqui, assim como a gente fez 200 mil plataformas em 5 anos, de 2017 até 2022, se a gente tivesse a mesma força bruta de mentalidade humana, de engenharia, para fazer a gente tinha feito uma plataforma igual a TCP/IP, teria feito um padrão. Né? E em cima desse padrão, pela quantidade de desenvolvedores que tem hoje no mundo, a gente estaria conseguindo evoluir mais aplicações, que é a segunda coisa que falta. Então, a gente ouve muito... as mesmas coisas sendo ditas com roupagens diferentes. Então, 2017, a gente falava assim, não, vamos criar dApps para tudo.
Então, vou ter uma DEP de táxi, vou ter uma DEP que vai substituir o Uber, vou ter uma DEP que vai substituir o Airbnb, e etc. Hoje a gente fala assim, vamos tokenizar, vou ter um token para tudo. Então, eu vou pegar o serviço da Caixa e vou tokenizar o serviço da Caixa. É a mesma coisa, mudou a linguagem, mas é a mesma ideia. Vou criar aqui um contrato, um código, que esse código vai fazer essa operação, e essa operação vai pegar um token X e botar em algum lugar. Então, quando o Banco Central fala em programabilidade do real digital, eu vou fazer um jeito aqui que esse real digital, eu vou deixar que ele seja usado somente para pagar um benefício de gás. Então, você só vai poder usar isso aqui para comprar gás. Vai estar travado, né, o uso desse dinheiro separado aqui só para comprar gás. Porque hoje o pessoal pega o vale alimentação, vai no posto de gasolina e compra tudo, né? De cerveja até descontar no posto de gasolina. Joga no Tigrinho. E jogar no Tigrinho também, tem mais essa. Se você trava isso na moeda, você fala, cara, então, eu travei um voucher físico. Ele está aqui físico, você só pode usar para não sei quem, e você não pode desviar esse uso de moeda. Isso já é um uso mais revolucionário do dinheiro como a gente conhece hoje. Aí vem os grandes debates. Né? Vem os libertários falando, não, mas se o governo taguear o meu dinheiro, bloquear o meu uso, ele está afetando a minha livre vontade de fazer o que eu quiser com aquilo. Então, sujeito, você está ganhando um voucher para comprar gás de cozinha. Né? O cara está te dando para você comprar gás de cozinha para você conseguir cozinhar. Isso quer dizer que você quer pegar isso e jogar no jogo do Tigrinho porque você é livre para fazer isso? Não, cara. Se alguém está te dando um voucher, alguém pagou um imposto para te dar o voucher. Você está usando o mesmo imposto para jogar jogo do Tigrinho? Não vai. Né? E é esse debate que tem a ver com a moral da liberdade da nossa civilização ocidental versus o bem comum maior, que é uma coisa muito mais pautada na civilização oriental, que nós estamos vivendo agora. Então, a programabilidade do dinheiro, que é o que a gente faz hoje no mundo DeFi original, eu criei o smart contract para ter um troço programável. Quando vem para a iniciativa pública, você fala, não, o programável do lado de cá é bom, o programável vindo do governo é dominação. É Big Brother, então eu não quero. E aí entram os conflitos de maturidade, e às vezes eu vejo até os conflitos de visão moral filosófica em relação ao tema. A tecnologia permite, mas quando é para mim é bom, quando é contra mim é ruim. Então, são 2 pesos e 2 medidas para 2 critérios. E aí entra uma outra derivada em relação à questão da programabilidade do uso do dinheiro e das regras de negócio, que são os smart contracts em si. E a primeira grande derivada é, eu vou criar uma classe nova de ativos só porque eu criei um token para ele, ou não? Né? Então, sei lá, a gente discute muito isso, criando debênture tokenizada. Ela é a mesma debênture? Na opinião de uns na opinião de outros não é. Eu, como imbecil jurídico, não tenho nada a declarar sobre o assunto, mas é algo que a gente pode pensar e debater também assim ad infinitum. Novamente, a tecnologia permite. O que é o correto, aí tem uma outra discussão que é a interpretação do direito em relação às possibilidades digitais. E a gente nem começou a arranhar direito esse tipo de discussão ainda. Né? Novamente, por sorte, tem muito mais gente preparada discutindo essas coisas, mas a discussão institucional, formal, de leis, né, e de regulamentos, está só começando no mundo todo. Courtney, olhando para questões terrenas também, dada a sua experiência, como é que você vê a agenda de inovação do futuro Banco Central? A gente está vendo aí que foi indicado o novo presidente. Como é que você está percebendo a sustentabilidade dessa agenda que foi colocada nos últimos anos? Olha, isso aí seria um exercício de futurologia bem grande mesmo, até porque eu lembro de ter comentado outro dia com um amigo também antigo, quando entrou o Ilan, né, na época, eu acho que era o Trombini, depois foi o Ilan, a gente não imaginava que fosse ter o nível de revoluções que teve, como, por exemplo, a criação do aparato que hoje resultou nas fintechs, né, que é a lei de 2013 lá de criar o arranjo de pagamento como estão hoje. E a gente não imaginava, quando foi criado o arranjo de pagamento, que a gente tivesse hoje a quantidade de fintech, a quantidade de sub-elementos como prestadores de serviços formais, né, com instituições reguladas pelo Bacen, que existe hoje. E aí, eu acho que a gente atingiu um estado institucional do Banco Central, que isso independe do seu colegiado e independe do seu presidente. Isso é muito mais direcionamento do corpo técnico e principalmente dos corpos de inovação dentro do Bacen. A outra coisa é que a sociedade aprendeu a ver o Bacen como algo não muito ortodoxo
no papel original dele, de controlar a estabilidade da moeda, de controlar o valuation da moeda, de controlar políticas públicas, principalmente, né, políticas monetárias e políticas de juros e coisas assim. Então, o Bacen passou a ser visto muito mais como agente do sistema do que um regulador do sistema apenas, né? E o PIX, eu acho que foi a prova, a pedra mais fundamental em cima disso. O sucesso do PIX é simplesmente uma arbitragem de preço. É barato, ponto. Por isso que, cara, se é barato, eu vou usar o que é barato, né? Eu lembro, há muito tempo atrás, eu viajando pelo sul de Minas, e eu fiquei impressionado que eu fui para Tiradentes e o cara só citava cheque, porque não queria pagar a utilização de cartão. Ele achava que o risco do cheque era menos danoso para ele do que o valor que ele pagaria no cartão. E isso com o Pix mudou, né? 200 anos depois mudou drasticamente. Então, quando a gente olha para essas conjunturas, acho, e é um machismo gigantesco, que não teremos grandes mudanças de rumos, né? Claro, isso depende de uma situação um pouquinho maior, chamada situação fiscal do país. O Bacen ainda depende de orçamento nacional, e nós estamos vendo, né, obviamente, guardadas as devidas proporções, problemas de orçamento fiscal que a gente está tendo. E aí eu não vou entrar no mérito se é do governo, se não é. Eu, como um economista privado, eu prefiro lidar com a economia privada. E eu acho que, por economia privada, a gente tem problemas ainda a resolver na estrutura do país, principalmente nossa dependência, né, a ciclos de commodity e uma série de outras coisas, que nos leva assim, cara, não tem dinheiro entrando, como é que eu vou arrecadar? Simples assim. E, nesse contexto, talvez a gente tenha uma situação onde realmente eu tenho que cortar custo. E custo de orçamento, o Bacen é orçamento federal, né? É a única coisa que eu vejo em termos de ameaça. Eu falo assim, olha, não vou precisar cortar custo. Não preciso nem continuar, como eu brinco, né, fazendo as palestras empolgantes do Roberto Campos, mas é só não tirar o foco. O Bacen é um elemento de inovação. O Bacen Plus é uma política de supervisão, né, do Bacen, assim como os regramentos do Bacen. Uma coisa é você dizer, você tem que fazer isso desse jeito, etc. A segunda coisa é você botar infraestrutura tecnológica para cumprir esses regramentos. Então, o nosso Bacen, entre outras coisas, é um Bacen online, o que outros Bacens não são. Nós fechamos contabilidade todo dia por causa disso, né? E além dessa digitalização do próprio aparato, ele ser um agente modificador do sistema. Não basta dizer faz, né? Como é o caso, por exemplo, do OpenPix, do Open Finance, DDA, etc. É o caso assim, eu vou fazer e vocês vão ter que se adaptar, que é o caso específico do Pix. No caso do Drex, mas eu não sei como faz, é sistêmico, tem muito conflito de interesse quando você olha as instituições e tal. Não, pode deixar que eu faço. Ele está testando, olhando sistemicamente o todo e fazendo o que tem que fazer. E como isso é uma agenda prerrogativa institucional, fazer inovações sistêmicas, né, e não é de agora, novamente o meu achismo, jogando búzio aqui, é que não vai mudar. A gente não consegue arrefecer isso. Os ganhos para a população foram muito grandes. E tem outras agendas do mesmo, digamos assim, naipe, que não são do Banco Central, mas que vão trazer modernização digital para o nosso sistema financeiro. O split payment, por exemplo, que está saindo agora do bojo aí das reformas tributárias, tem a ver com isso. É uma grande defesa do Miguel Albuharde, e é basicamente você ter uma arrecadação justa entre despesa e arrecadação. Hoje você paga a sua nota fiscal, você paga o imposto da nota fiscal, você vai recebê-la, né? Vai recebê-la mais tarde, tchau. Tá vendo? Crianças, temos crianças. E aí, dentro desse contexto, o que a gente veio construindo enquanto corpo técnico, para mim, é um ativo quase que da nação, né? Então, hoje, eu estava outro dia vendo uma apresentação do Marilson, a gente estava num fórum, falando inclusive de Future of Money, e ele falou, olha, hoje eu tenho uma situação de portabilidade de crédito por causa do Open Finance, principalmente causada por imposição do Bacen, que eu não tinha antes. Hoje o sujeito deve tanto num banco, e deve um juro alto, o outro banco chega lá e fala, cara, eu estou comprando sua dívida, e compra mais barato, e literalmente, um já transfere a coisa para outra, já faz a compra, já faz a transferência, que era uma possibilidade que a gente tinha, por exemplo, telecom. Muito tempo atrás a gente não tinha, veio a portabilidade de telecom, pronto, todo mundo agora disputa todo mundo numa condição de equilíbrio de mercado muito melhor para o consumidor, né? E eu acho que, enquanto população, nós não vamos querer perder isso. Então, essa defesa mais técnica do Bacen, eu acho que ela é meio imutável, mas, novamente, estou na categoria achismo. Ao lado disso, se você olha para
o projeto piloto do Drex, a quantidade de bancos tradicionais que estão lá dentro apoiando a iniciativa é um atestado de que pode vingar, né? Eu diria assim, o Drex, para mim, foi uma coisa que eu falei até para o Fábio, muito tempo atrás, vocês vão ter uma surpresa com o Drex que vocês não estão esperando. O Drex, o projeto original, a Muvuca original, ele nasceu em 2021, quando a gente estava na outra bolha de Bitcoin, que o Bitcoin saiu acho que de $4.000 e subiu até 68 mil. E estava ainda resvalando nas iniciativas da China de fazer uma CBDC e ainda nos rescaldos da Libra do Facebook. Então ele nasceu assim meio timidamente, olha, queremos fazer uma CBDC. O Aristides tinha um paper de 2017, né? Eu dei aula para esse pessoal em 2017 na Blockchain Academy, a gente treinou quase 300 pessoas no Bacen, passamos uma semana lá dentro falando de cripto com o pessoal, e estava meio tímido. Quando esse negócio começou a decolar em 2021, né, para entrar efetivamente no mercado como demanda em 2023, eu lembro que em 2023 as pessoas não acreditavam, porque a gente fez um fórum que era do Real Digital, não era nem Drex, lá em Brasília, né? Eu fui, cara, tinha meia dúzia de gato pingado de cripto, uns 50 Helgov de banco e a turma do Bacen, tipo, ó, a gente quer fazer o Real Digital, o projeto CBDC, veja bem, etc. Como é que a gente faz, para que lado a gente faz? Nós aqui na firma, a gente tinha um projeto com a Febraban em 2021 para estudar o que era isso, né, 2021, 2022, e de repente, quando a gente... Tranquilo, tranquilo. E aí, quando a gente começou a falar disso em 2023, no comecinho de 2023, o próprio Bacen não acreditava, falou, vamos lançar um piloto, vamos ver quem vem, né? E aí eles tinham uma noção que eles não tinham condição de iniciar o mercado inteiro, mas eles acreditavam que o mercado inteiro iria, né, querer abordar isso de uma maneira tão interessante. Cara, long story short, dos 16 selecionados, tiveram pelo menos 60 submissões. Então aí ele já falou, opa, peraí, tem mais interesse do que eu imaginava. Segundo, existia ali na submissão uma palavrinha que causou uma celeuma, que é assim, consórcio. Quando falou que tinha consórcio que tem 18 empresas, né, juntos. Né? E aí, no segundo fórum do Drex, que foi no ano passado, 2023, cara, tinha 800 pessoas no Bacen. Todo mundo queria dizer que estava ali no oba-oba do fórum do Drex, porque já chamava Drex, já tinha uma visão de plataforma, e etc. E agora que a gente está entrando nas outras fases, a demanda está maior ainda, né? A gente deve ter de anúncio essa semana ou na outra sobre as escolhas aí da próxima fase do Drex do Bacen, mas eles não revelaram números. Falaram assim, ó, quantas submissões nós recebemos? Eu aposto que esse número vai ser muito maior do que o que tinha de submissão original, e é só dos pleitos dos participantes atuais colocarem mais coisas para serem testadas. Né? Então, essa iniciativa ela ganhou um corpo muito além dos bancos grandes. Ela ganhou corpo nos bancos grandes, nas fintechs, nas empresas do setor cripto, né, que tem empresa participando, tanto Foxbit quanto o mercado Bitcoin está lá dentro, como também nos outros fóruns. Tem a galera de valor imobiliário que falou, poxa, como é que eu começo a testar a tokenização liquidando direto em Drex? Né? Não é segredo. Eu estou fazendo parte de um projeto na Mima, justamente por isso. A Mima falou, peraí, eu também quero brincar de Drex, eu também quero brincar de tokenização liquidando contra um real digital. Então, essa é a segunda coisa. A adesão da sociedade, dos empresários e dos empreendedores a essas iniciativas de inovação do Bacen está sendo muito maior do que o esperado, até do que se tinha de expectativa. Por quê? O Brasil, assim, como qualquer outra coisa que a gente faça aqui de tecnologia, é um grande adaptador de tecnologia, seja enquanto indivíduo, cidadão, seja enquanto empresa. A gente está sempre no estado da arte. O que a gente não adota é porque a gente não tem dinheiro. E uma boa parte da tecnologia é cobrada em dólar, né? Então a gente tem um problema de câmbio para passar por. Mas teve dinheiro, teve condição, a gente investe. Por isso que nós temos o melhor sistema financeiro do mundo, modéstia à parte. E cara, você conta isso para o americano e para o europeu, eles dão risada. Falam, então, peraí, não. Deixa eu te ver só uma pergunta: quanto tempo você leva para fechar sua contabilidade? Quanto tempo você leva para explicar sua contabilidade? A gente fecha todo dia sem precisar explicar. Sabe aquele banco ali que quebrou porque não sabia fazer Asset Liability Management, quebrou porque não sabia fazer fluxo de caixa? A gente não tem mais isso no Brasil. Os bancos aqui tem todo o caixa arrumadinho e tá todo mundo Bacen. Online, tá? By the way? Então,
esse ufanismo que eu tenho de ver como funcionamos nós em termos de sistema se estende para a continuidade da agenda de inovação do Bacen. Vai ser muito difícil alguém conseguir mexer nesse ativo nacional que a gente conseguiu até agora. Courtney, caminhando para o final, uma palavrinha de sua opinião sobre a CVM, ou seja, já que a gente vai ver florescer esse mercado tokenizado, como é que o nosso regulador vai enfrentar isso? Novamente, né, eu estou na posição talvez exageradamente ufanista, mas eu faço parte do Laboratório de Inovação da CVM tem quase 6 anos. Hoje mesmo eu tive reunião com o pessoal do laboratório, a gente já teve 3 papers bastante interessantes que saíram desse laboratório sobre essas questões de tokenização, de estruturação e etc. E não passa um dia que você não veja um dos diretores do colegiado discutindo um assunto, seja em cadeia nacional, seja em algum evento, seja inclusive com o mercado. Então, se eu pegar os principais nomes, né, o Maeda, o Berwanger, a Nathalie, que está com inovação, o Jorge Casara, que é o nosso líder hoje lá dentro do laboratório, eles são pessoas que estão, pelo menos nos últimos 4 a 5 anos, ouvindo, falando, julgando, entendendo, debatendo, perguntando e sendo esclarecidos sobre cripto o tempo todo. Né? O que eu vejo muito é assim, e aí eu falo até por mim, eu passei por um trauma depois, antes de cripto. Em 2010, quando eu saí de banco de varejo, fui para o mercado de capitais. 2008, 2009 eu fiz essa migração. E, cara, eu era um cara que já tinha, naquela época, uma baita na carreira em banco. Né? Eu já tinha quase 15 anos de banco. E eu descobri que eu não sabia nada de mercado de capitais. Falei assim, gente, como é que é outro mundo? Peraí, preciso aprender tudo de novo. Voltei para a escola, fazer pós-graduação, fazer curso de banking, fui tirar CPA 20, né, que é a certificação de gerente de agência, para entender o que o pessoal estava falando, fui entender o que é enquadramento de fundo, enfim, fui entender mercado de capitais. A turma cripto não quer entender mercado de capitais, eles querem dizer, só porque é um token, é um ativo diferente, é novo e ninguém pode fazer nada. Não é assim que a banda toca. Né? Não é assim que a regra funciona, como diria o Arnaldo, a regra é muito clara. Se você está fazendo esse é um valor mobiliário, você tem que fazer desse jeito. E essa derivada, eu acho que é muito mais incômoda do que como a CVM vai interpretar o que a gente está fazendo. A CVM tem interpretações, eu diria, absolutamente, hoje, mais sólidas e mais claras do que ela tinha no passado, justamente porque todas as pessoas estão sendo educadas constantemente. A CVM, inclusive, tem um acordo de cooperação técnico-operacional com a Bcrypto para serem educados pela Bcrypto. Então, a Bcrypto está lá, dando, enfim, todo o apoio, todo o suporte, todo o treinamento para isso. E dentro do laboratório, a gente tem debates e discussões bastante interessantes sobre todas essas estruturas. Então, ao contrário da SEC, que ainda tem dúvidas meio esquisitas sobre algumas coisas, eu diria que a nossa CVM é uma das mais das entidades, né, relacionadas ao mercado de capitais mais esclarecidas do mundo. Tanto que quando teve uma consulta da IOSCO, a IOSCO cometeu um erro técnico ao dizer que um smart contract não era custodiante. No caso, por exemplo, de smart contracts DeFi. Nós fizemos uma resposta para eles, uma consulta pública que eles fez, dizendo, não, você está enganado. Smart contract é um custodiante, porque eu mando a minha chave para lá, os ativos para lá, e fica na mão dele. Se ele perder aquele troço lá dentro, eu perdi todos os meus ativos. Então, ele é, sim, um custodiante de ativos, né? Justamente por ter a chave. E essa discussão é tida nos corredores da CVM quase todo dia. Então, eu diria assim, com eles, eu estou extremamente mais confortável. A grande discussão, e aí tem a ver com a Btoken, tem a ver com a Bcrypto, é o que é um ativo realmente novo, que não é enquadrado no aparato atual, e a grande discussão que resta para a CVM é a discussão de estrutura de mercado internacional, em primeira instância. Então, todo criptativo é internacional. Como é que eu lido com isso? É uma grande incógnita. A segunda grande incógnita é o mercado sério, ele não é liquidação atômica, não são transações atômicas. O mercado tem nettings durante o dia, justamente porque o volume de transações é gigantesco. O mercado cripto não tem net. O mercado cripto, tirando, obviamente, Layer 2, o mercado cripto é atômico, é ponto a ponto. Bateu, levou, fechou, bateu, etc. Então, ele é literalmente uma contabilidade bem descritiva. Como que eu encaro isso dentro do mercado cripto, dentro da estrutura de um mercado de digitalização? Então, a CVM também tem essas discussões de uma maneira mais pragmática, né? Inclusive nessa versão do laboratório, e é página em branco. Ninguém no mundo tem essa resposta ainda. Quem seríamos nós para tê-las? Né? Está sendo desenhado nesse momento no mundo todo. Mas
e essa é que eu falo que é a minha questão do meu ufanismo, como eu lido com pessoas, com essas pessoas já há bastante tempo, eu boto minhas duas mãos no fogo. Se você pegar, novamente, né, citando o Fábio Berwanger, o Maeda, que são o colegiado da CNM, que são os diretores mais sérios, esse pessoal está super preparado. O pessoal é bem articulado, sabe do que a gente está falando, discute, tem discussões com os fóruns internacionais o tempo todo, tem as discussões do próprio laboratório já há bastante tempo, tem eventos que eles vão para o mercado o tempo todo, estão sempre presentes, sempre discutindo, assim como o próprio Bacen, né? O Andamás, o pessoal do Denor, está muito a par do que a gente tem falando aqui dentro, está muito consciente do que a gente coloca. E tem uma entidade, que é a FENASBAC, que está fazendo todo um trabalho de inovação, eu diria assim, um trabalho sensacional, nunca vi isso fora do país, que é uma entidade meio lateral, né, o colegiado do Bacen, que, cara, deu a vazão a vários programas de inovação, cooperação com universidade, acho que tem 20, ou 14 ou 20 programas de cooperação, nunca lembro direito, tem o Aceleração Next, que é um programa de aceleração de startup, tem o próprio suporte que eles dão para o Bacen para fazer o Lift, então uma série de coisas intrigantes que esse pessoal está fazendo, e que também turbina essa cultura de inovação e de entender o novo do ponto de vista mecânico, para entender como é que será o novo do ponto de vista institucional. Né? Por isso que eu digo, a gente está muito bem posicionado, principalmente na questão do capital humano. E aí, como prova disso, se você pegar quanto vai custar o projeto de CBDC da Europa, são 6 bilhões de euros. Se você der 1 bilhão de euros para a turma aqui do Brasil, a gente faz o Drex, o Prex, o Trex e o Clex. Faz umas 5 plataformas diferentes pelo mesmo valor. Né? Então, e lá, além de ter, né, abundância de dinheiro, tem abundância de gente de engenharia. A gente aqui não tem dinheiro, falta profissional no mercado, e quando tem profissional, os profissionais entendem o que é o nosso sistema financeiro aqui. Então tem uma montanha um pouquinho mais alta para escalar, e a gente está escalando. Então imagina, sem recursos, sem gente, né, sem lei, sem documento, nós estamos fazendo o que a gente está fazendo, imagina como. Perfeito. O Courtney, realmente é muito bom ouvi-lo. Eu ainda perguntaria se alguém tem alguma intervenção a fazer aqui nos ouvintes. Se não, eu então retorno a agradecer o grande Courtney, a sua contribuição nesse debate dessas mudanças tecnológicas, nesse mundo novo cripto, são sempre muito bem-vindas. As ironias também nos grupos de WhatsApp. Você tem hoje um papel relevante nesse debate, nas ações que você tem imprimido lá nos agentes reguladores. Então, folgo em vê-lo sempre animado, sempre disposto a contribuir mais, e mais uma vez o grupo de Finanças Digitais da UFPE só tem a agradecer o seu tempo tomado aí da família, dos filhos, e vamos em frente. Vamos em frente, simbora, como diz o professor Silvio. E muito obrigado à turma de Pernambuco, da UFP. Eu sou estudante pernambucano, né, do César, filho, cria, puxa-saco e aluno eterno de Silvio Meira. Então, que todos nós tenhamos muita saúde e unidos aí para continuar, né, mudando o país do jeito que a gente pode. Perfeito. Uma boa noite a todos. Valeu. Obrigado, Courtney. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos. Valeu. Boa noite, professor. Obrigado, Courtney. Muito bom. Um abraço. Tchau. Um abraço para todos.